vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, diz assim, né? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Amém? Então esse versículo, o próprio apóstolo Paulo lá, declarando a igreja de Filipe, ali, os filipenses, né, e ele mostra ali que, né, apesar das pessoas estarem ali na presença de Deus, ele até declara, né, os meus amados, né, ou seja, aqueles que tinham um amor especial ali pelo apóstolo Paulo, que eles deveriam a todo momento desenvolver a salvação, né, e diz aqui que é através do temor e do tremor, né, que a todo momento eles deveriam buscar uma forma de estar crescendo espiritualmente, de estar se desenvolvendo espiritualmente. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Eu até coloquei aqui como um tema, coloquei como a escada do crescimento. O tema é a escada do crescimento. Quando a gente lembra em escada, a primeira coisa que a gente lembra, quando a gente quer de repente subir a algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente coloca ali uma escada, na verdade. De repente, se a gente for subir num telhado, ou precisar alcançar um local um pouquinho mais alto, às vezes até mesmo trocar uma lâmpada, né, que parece ser algo simples, e de repente a nossa estatura não consegue alcançar, a gente pensa, né, numa escada, pensa em algo ali que possa nos fazer subir. E pensando dessa forma, Deus ele também tem o desejo que a gente venha crescer em todas as áreas da nossa vida, que a gente não simplesmente fique preso numa situação ou preso numa área da nossa vida e que não mude nada. Não, mas Deus ele deseja que a gente venha ter esse crescimento. Então, eu queria falar para vocês que muitas vezes as pessoas, até mesmo, irmãos, quando estão dentro da igreja, elas acham que o simples fato dela estar dentro de uma igreja, ela já é uma pessoa salva, ela já tem a salvação sobre a vida dela. Mas na verdade, irmãos, a gente tem que entender que a salvação ela exige um esforço nosso. A salvação ela exige obediência a Deus, exige santificação. Então é um crescimento. Isso é um crescimento. A cada dia a gente tem que o quê? Buscar um crescimento da nossa fé, um fortalecimento da nossa vida, para que a gente consiga vencer, ir até o final e ter o direito à salvação e receber aquilo que Deus tem para nós, né? O crente, né, o cristão, é aquele que deve buscar a todo momento esse crescimento espiritual, né? A todo momento, né? A gente não pode simplesmente achar que o nosso nível espiritual já está bom. Não, a gente tem que saber que a todo momento a gente tem que buscar sempre estar melhor. De repente a gente fala, não, hoje espiritualmente eu estou legal, estou bem, estou conseguindo orar, estou conseguindo ler a Bíblia, estou sentindo a presença de Deus, então eu estou legal espiritualmente. Mas, né, a cada dia a gente tem que buscar o quê? Crescimento, buscar dons espirituais, buscar sentir mais e mais a presença de Deus, buscar sentir mais a unção e o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, ninguém, irmãos, ele nasce, de repente quando a gente se converte, né, ele não vai naquele momento já receber tudo que Deus tem para a vida dele, não, porque ninguém nasce pronto, né? Até mesmo uma criança, né, a gente vê ali quando nasce um bebezinho, uma criancinha ali, ela não nasce pronta, né? Se você não for lá e dar aquele alimento e ela não se alimentar, ela não vai crescer. Então a gente como cristão, da mesma forma, irmãos, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que buscar o alimento de Deus todos os dias na nossa vida. Não é porque a gente de repente tem 2 anos de igreja, 1 ano, 5 anos, 10 anos, que a gente já está tudo legal, tudo bem, já sou crescido espiritualmente, já sou maduro espiritualmente. De repente, pelo fato de você estar um pouco mais de tempo na igreja, de repente você já teve algumas experiências diferentes com Deus e isso daí trouxe algo diferente para a sua vida. Mas isso não quer dizer que você já está no topo. A gente nunca vai estar no topo, irmãos. A gente sempre tem um degrau para estar subindo, né? Quando a gente fala em escada, a gente lembra disso, né? A gente lembra dos degraus, né? Então, todo dia a gente tem que subir um degrau, né? E com Deus, né, em relação ao crescimento, esse degrau, ele é um degrau que ele só vai terminar, o último degrau só vai chegar, irmãos, quando a gente estiver no céu, na presença de Deus. Até chegar esse último degrau, a gente tem que ir subindo. A gente tem que ir subindo degrau por degrau, buscando cada vez mais. Então, assim, esse crescimento tem que ser assim, a cada dia crescente na nossa vida.
Nossa vida espiritual, irmãos, ela precisa de desenvolvimento. A gente precisa crescer mesmo, né? A gente não pode ficar estagnado espiritualmente, né? Cada um de vocês conhece o particular da vida de vocês, e vocês conseguem analisar a vida de vocês e sabe se hoje, de repente, se eu pergunto para você como está a sua vida espiritual hoje, você acha que está lá em cima ou está lá embaixo? Quantos degraus você acha que você está próximo aí, de repente, à presença de Deus, ou mesmo aquilo que Deus tem como vontade na sua vida? Será que você já parou para pensar? Então, é momento de a gente buscar esse crescimento mesmo. Então, né, fica esse questionamento, né? Você tem crescido espiritualmente? Né? Você tem buscado esse crescimento? Né? Eu até coloquei aqui como uma escada, né? A cada dia nós temos que crescer, né? Degrau por degrau. Ninguém consegue, irmãos, pelo menos eu nunca vi, né? De repente a pessoa numa escada lá, sei lá, de 10 metros, por exemplo, uma pessoa de repente pisar ali no primeiro degrau e depois ela já ir no último degrau. Não tem como, irmãos. A pessoa não tem, né, não consegue fisicamente fazer isso. Por quê? Porque ela tem que subir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Às vezes o máximo ela consegue às vezes subir 2 degraus de uma vez, mas também com uma certa dificuldade. Então assim, nós entendemos que nós temos que subir, e temos que subir muitas vezes aos poucos, a cada degrau, e buscando esse crescimento. Deus, ele conhece a capacidade de cada um, e Deus sabe o quanto ele pode entregar na vida de cada um, porém depende da nossa busca. É lógico que quanto mais nós buscarmos a Deus, mais buscarmos a presença de Deus, mais ele vai entregar a nós, mais ele vai nos encher, mais ele vai nos fortalecer. Então, eu até anotei aqui, né, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos subir esses degraus, né, esses degraus dessa escada do crescimento. E quais são esses degraus? Né? O primeiro degrau que a gente tem que subir, eu creio que a maioria aqui já subiu, na verdade, é um degrau, né, que eu coloquei aqui, que é um degrau de nascer de novo. Nascer de novo. Você fala assim, poxa, mas eu já estou velhinho, né, eu já tenho uma certa idade, né? Como assim nascer de novo? O próprio Nicodemos ali, se não me engano, ele perguntou ali, né, ele questionou ali essa mesma condição, né? Como eu posso nascer de novo, né, sendo já velho, né? Então, muitas vezes vem esse questionamento, né? Mas o nascer de novo é deixar ali as coisas do passado e entregar a nossa vida para Jesus de verdade. Eu até anotei aqui em João capítulo 3, né, o versículo 3, que fala justamente sobre isso, né? Que diz assim, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém, irmãos, pode ter o direito à salvação se não entregar sua vida para Jesus. Então, assim, se a pessoa não entregar de verdade a vida para Jesus, não tem como, né? A Bíblia diz que a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus, né, como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos sim o direito à salvação. Só que exige essa necessidade de nós lutarmos para nos mantermos salvos, né? Então não é assim, uma vez salvo para sempre salvo. Não, irmãos, isso daí é uma grande enganação do inimigo. A gente sabe que até infelizmente existem algumas igrejas que dizem aí muitas coisas relacionadas a isso, mas a gente tem que saber, irmãos, que Deus, ele é justo, né? Deus, ele é certo, ele é correto, né? Em diversos casos da Bíblia aí a gente vê que Deus ele trouxe uma punição no povo pela desobediência, pelo pecado, por atitudes erradas, né? Aí você fala assim, poxa, então essas pessoas foram para o céu? Se você entender, se você ler a Bíblia, se você realmente entender todo o contexto da palavra do Senhor, você vai ver que não, porque eram pessoas que não agradavam a Deus e por isso foram destruídas por Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo, ele é verdadeiro. Então por isso que a gente tem que lutar pela nossa salvação, sim, né? Então o primeiro passo é nascer de novo, é entregar a nossa vida para Jesus. Como eu falei, a maioria aqui eu creio que já fez isso, mas confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o primeiro passo, né? Declarando que nós estamos nascendo de novo, nascendo para Cristo e queremos ter uma vida diferente, queremos ter um crescimento espiritual sobre a nossa vida, né? Então a nossa vida, a partir do momento que nós nascemos de novo, a nossa vida ela é transformada, né? A nossa vida é mudada.
Então isso nós temos que buscar. É o primeiro degrau, é o menorzinho ali, o mais fácil da gente até alcançar, né? A gente sabe que a salvação, ela não se compra, né? Não existe um valor, né? A salvação é ali, pela graça, mesmo que nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus nós temos esse direito, e por isso, né, se nós confessarmos aí ao Senhor Jesus, nós temos esse direito, e Deus nos dá esse direito, e nós recebemos essa condição de poder receber aí a salvação. O segundo degrau que eu coloquei aqui, após nós entregarmos a nossa vida para Jesus, em cima desse crescimento espiritual, é o que nós chamamos de conversão. Se você tentar entender um pouquinho o que significa a palavra conversão, você vai ver que a conversão, ela é uma mudança de direção, uma mudança de direcionamento. Até mesmo, né, se você de repente estiver numa estrada ali e você de repente está olhando as placas lá e numa placa está escrito ali retorno, por exemplo, né? É o mesmo que, né, conversão, ou seja, você está no local ali, de repente você retorna, você volta, você entra num caminho contrário. Então a conversão é isso, é você ir num caminho contrário, você mudar de repente a sua atitude de pecador, você mudar muitas vezes a forma que você pensava que não agradava a Deus, você mudar realmente algumas atitudes que você tinha que também não agradava a Deus. Então assim, é você, né, se converter, você mudar. Em Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 fala sobre isso, que diz assim: olha, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Então esse versículo, né, esses dois versículos que nós lemos aqui, fala justamente sobre isso, sobre a conversão, a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Então todo cristão, aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele tem que mudar, irmãos, né? A conversão mostra isso, né? Então o ímpio, né, ou seja, aquele que não conhece Jesus, né, que está fora dos caminhos do Senhor, que abandone os seus caminhos de erro, né, mude os seus pensamentos, como diz aqui, que não seja mais uma pessoa má, mas se coloque como uma pessoa que agrada a Deus, que faz as vontades de Deus. Então isso é conversão, é você mudar realmente os seus pensamentos, aquilo que não agrada a Deus, e começar a fazer aquilo que agrada a Deus. Então a conversão, ela é uma mudança de direção. Então esse é o segundo passo. Se você crê em Jesus e tem a sua vida entregue para Jesus, então você tem que realmente mudar a direção e a estrutura da sua vida. Existe, irmãos, uma grande necessidade nisso. Mas eu quero continuar. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, mas a minha vida, né, as coisas erradas, aquelas coisinhas que eu faço, eu quero continuar. Então, irmãos, está errado. Infelizmente não é dessa forma, né? Deus, ele não nos ensina dessa forma, a Bíblia não fala desse jeito, dessa forma. Então a gente tem que mudar. Antes de nós nos convertermos, estávamos voltados para o mundo, e automaticamente, né, imagine que você estava de costas para Deus, quando você não tinha Jesus. A sua visão, né, a sua forma de pensar estava toda voltada para as coisas do mundo, para as coisas que não agradam a Deus. E Deus estava nas suas costas, você não conseguia enxergar Ele. Mas quando você se converte, é diferente, você muda o lado. Então você começa a deixar as coisas do mundo nas suas costas, atrás de você. E a partir disso você começa a olhar para frente, você começa a olhar para Deus. Então a sua referência agora não é mais as coisas do mundo, mas é Deus, porque o mundo está atrás de você. E ninguém tem olhos nas costas, irmãos. A gente não fica enxergando as coisas que está atrás de nós. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Deus. Então é isso que tem que fazer parte da nossa vida, né? Nós vamos para Deus e fugimos do mundo, saímos fora do mundo, irmãos. Tudo que o mundo nos ensina, tudo que o mundo quer trazer como orientação, que não agrada a Deus, nós temos que fugir. Não pode fazer parte da nossa vida, né? A vontade da nossa carne, né? Quantas vezes a gente fala isso? Muitas vezes vem a tentação, muitas vezes vem situações ali que a gente sente a ira, né? A revolta no nosso coração, né? Muitas vezes a gente sente desejo até de matar, irmãos, desejo de repente você passa por uma situação, você fala, se eu tivesse uma arma aqui, eu já chegaria, já dava um tiro, já matava, já fazia e tal. Irmãos, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. A pessoa que realmente é convertida e tem Deus como
né, o centro ali da sua vida, né, isso não pode fazer parte da vida dela. Ela não pode ter mais esse sentimento de vingança, porque isso daí são atitudes da carne, são atitudes da carne, e não pode fazer parte da nossa vida, né? Então nós temos que tirar isso. Então nós vamos para Deus, né? A conversão ela faz isso, ela faz com que nós venhamos a ter um encontro verdadeiro com Deus, fugimos das coisas do mundo, da vontade da carne e de tudo que nos faz pecar. Sabe, tudo aquilo que é pecado, irmãos, aquele que é verdadeiro convertido, né? Aquele que subiu e chegou a esse degrau, ele consegue realmente vencer, ele sai de tudo que faz ele pecar. Então às vezes a pessoa sabe, irmãos, às vezes ela está em um lugar, às vezes ela está numa situação ali, que de repente, mesmo que ela fale assim, não, eu não estou em pecado, mas às vezes o ambiente que a pessoa está naquele momento, às vezes as pessoas que ela está conversando, né, que ela está compartilhando, muitas vezes são pessoas que vai trazer alguma informação, ou vai mexer em algo na sua vida que vai fazer você pecar. Então, por isso a gente tem que nos desviar de tudo aquilo que possa fazer a gente pecar. Amém? A conversão ela é um processo. Ela é um processo que exige o que? Perseverança. Perseverança. A gente nunca pode parar de lutar. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, que Satanás, ele fica a todo momento ao nosso derredor. Os anjos do Senhor ficam ao nosso redor, né? Satanás ali, os seus demônios ficam ao nosso derredor, né? E a Bíblia fala que ele ruge igual um leão, né? Até nisso eles querem, né, quer parecer, né, com Deus, né? Porque a Bíblia fala que também Deus ele ruge como um leão, e o inimigo quer imitar isso de Deus. Então muitas vezes ele vem ali querendo rugir, né, querendo nos tragar, querendo nos derrubar, querendo nos destruir, querendo nos colocar para baixo, né, querendo fazer a gente desanimar, querendo fazer a gente sair da presença de Deus, querendo fazer a gente sair das coisas de Deus, não se envolver com as coisas de Deus, começar a se preocupar mais com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, e de repente esquecer das coisas de Deus. Irmãos, isso aí tudo artimanha do diabo para fazer com que a gente venha desanimar e não perseverar, irmãos. Então que nesta noite você venha perseverar, né? Perseverar. De repente se necessita de alguma libertação na sua vida. Às vezes é um vício que você está tentando ali se libertar. Às vezes são atitudes que você ainda não conseguiu tirar da sua vida, né? Pensamentos que muitas vezes você não conseguiu tirar na sua vida. Persevere, lute, vale a pena, irmãos, vale a pena. A gente sabe que Deus ele perdoa sim todos os pecados, mas todo pecado gera uma consequência. Então muitas vezes nós não olhamos para a consequência, nós olhamos somente para o pecado e de repente para o perdão do pecado, mas todo pecado gera uma consequência. Então que a gente possa pensar nisso e não deixar o pecado fazer parte da nossa vida, mas perseverar para que a gente possa ter uma libertação completa, seja totalmente restaurado, limpo, fortalecido em Deus, em nome de Jesus. Amém? Em João 8,32 diz assim, olha, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a vontade de Deus na nossa vida, eu creio que todos aqui já conhecem, nem que seja o mínimo da vontade de Deus para a sua vida. Então, a partir do momento que Deus ele te dá essa oportunidade de você conhecer, né, essa verdade traz a libertação. E vale a pena a gente se manter fiel em Deus, vale a pena a gente se manter perseverante em Deus, né, ter Deus aí como o nosso guia, aquele que nos instrui, nos ajuda, vale muito a pena em nome de Jesus. Amém? Terceiro degrau que eu quero falar para vocês é um degrau também muito importante, tem que fazer parte aí de todo cristão. Está lá em João 17:17, que fala assim, né? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então esse terceiro degrau eu coloquei como santificação. Santificação. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se converte, você tem que buscar a santificação. Eu falei até um pouquinho aí, né, no degrau anterior sobre isso, mas para complementar, né, a santificação ela é uma busca constante por realizar e por fazer aquilo que é da vontade de Deus, né? Então isso é a santificação, né? É a gente lutar a todo momento, né, para fazer aquilo que agrada a Deus, né? A santificação acontece quando o cristão ele perde totalmente o prazer pelo pecado, né? Sabe
de repente aquele vício que você tinha. Eu mesmo já falei algumas vezes aí, eu tinha o vício de muitas vezes, né, tomar cerveja, eu gostava, às vezes saía pra balada, fazia aquela bagunça e tal. E a partir do momento que eu me converti, hoje eu não sinto mais prazer nenhum nisso. A partir do momento que eu me converti, né, a bebida mesmo não faz mais parte da minha vida, e eu não tenho prazer nenhum, irmãos. Simplesmente para mim isso não faz diferença nenhuma. De repente, se alguém do meu lado abriu ali uma latinha de cerveja ou me oferecer uma bebida, eu não tenho medo nenhum de falar que não quero, que não faz parte da minha vida, que isso daí não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu já estou liberto disso, né? Isso não me traz prazer nenhum. Então, a partir do momento que você aquele pecado que muitas vezes fazia parte da sua vida, ou qualquer outro que de repente é como uma tentação na sua vida, se você não sente mais prazer nisso, não sente mais desejo nem vontade nenhuma, é que justamente você já está nesse degrau aí, né? Já está conseguindo se manter em santidade, né? Então a gente tem que perder, né, o prazer pelo pecado e desejar ansiosamente, né, a viver essa santidade. Então nós temos que desejar, nós temos que querer, né? Se pecarmos, se arrepende, peça perdão, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te apoiar, sabe? Não aceite viver uma vida de pecado, não aceite viver uma vida, sabe, fazendo as coisas erradas. Não aceite, irmãos. Mude isso na sua vida em nome de Jesus, né? O jejum, a oração, a leitura da palavra, né? Nós exercitarmos aí o amor de Deus, né? Nós sermos perdoadores, né? Temos o perdão fazendo parte da nossa vida. Tudo isso demonstra que nós estamos em busca dessa santificação, em busca, né, de sermos perfeitos. Nós não vamos ser mesmo, irmãos, não vamos ser, né? Mas que a cada dia a gente possa buscar isso, a cada dia ser mais próximo de Deus, a cada dia ter mais essa, uma vida, né, agradável, que agrade ao Senhor, né? Que Deus possa olhar para nós e realmente enxergar em nós pessoas que Ele possa confiar, pessoas que Ele possa dizer assim, não, realmente, né, eles são, né, pessoas que eu posso confiar, estão firmes em Deus e tudo mais, né? Então que fique aí, né, também mais essa pergunta, né? Você tem perdido esse prazer aí pelo pecado, né? Será que você tem perdido isso, né? Que você possa, né, em nome de Jesus, ficar, né, pensar realmente nessa, né? Não precisa responder, mas que você pudesse, né, olhar para dentro de você mesmo e responder para você mesmo, né? Que você possa andar no Espírito e fugir de todo pecado. Essa é a vontade de Deus, né? Andar no Espírito, né? Tendo o Espírito de Deus fazendo parte da sua vida. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Então, o Espírito Santo ele só consegue habitar em lugares, né, que estão limpos por Deus, que estão ali com a presença de Deus. Então, né, que esse Espírito possa fazer parte da sua vida, que você possa estar totalmente preparado para isso em nome de Jesus. Amém? O quarto e último degrau que eu quero falar aqui para vocês é o degrau que nós chamamos, né, que é um degrau, eu coloquei aqui como chamado geral, né, um degrau, um chamado geral. Qual é esse chamado geral que Deus quer que a gente venha ter como um crescimento na nossa vida? Está lá em Mateus 28, o versículo do 18 a 20, que fala assim, né? Então Jesus, aproximando-se dele, disse: Foi-me dada toda a autoridade do céu, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, o quarto degrau que eu coloquei aqui é um dos degraus aí que, né, todo cristão, eu diria assim, até um certo tempo, irmãos, que a pessoa se converte, ainda está naquele momento de aprendizado, né? Os primeiros meses, pode-se dizer assim, né? A pessoa ainda, de repente, ainda não conseguiu chegar até mesmo nesse degrau. Mas, né, a partir de um certo tempo, poucos meses, eu não estou falando muito tempo não, né? A pessoa ela já tem total capacidade de estar nesse degrau, que é viver esse chamado geral de Deus para a igreja de Cristo, para todo cristão, esse chamado geral, né, que é uma continuidade, né, dessa escada, né, para nós crescermos espiritualmente, né, o que Jesus disse aqui, né,
vão e façam discípulos de todas as nações. Então esse chamado geral para mim e para você, irmãos, é de nós realmente evangelizarmos. Eu sei que eu já falei em outras ministrações sobre isso, mas eu estava preparando essa palavra e eu me lembrei justamente disso. Não tem como a gente ficar de fora, irmãos, porque isso é um chamado geral para toda igreja. Para toda igreja, para todo aquele que é cristão, todo aquele que é seguidor de Cristo, todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, nós temos que ser discípulos de Jesus. E Jesus, onde passava, ele arrebatava multidões. Jesus, onde ele passava, ele ensinava, ele curava, ele restaurava, ele libertava as pessoas. Ele, sabe, você pode perceber, onde Jesus ia, tinha uma multidão atrás dele, irmão. Agora, muitas vezes nós vamos para algum lugar e ninguém quer nos seguir, ninguém quer ser a multidão assim como Jesus era, Por quê? Porque muitas vezes a gente não se coloca nessa posição, desse chamado geral, de realmente evangelizar, de declarar, de falar de Jesus, de, sabe, alcançar as vidas. Muitas vezes a gente deixa isso como, sabe, algo que não é tão importante, mas porque Jesus disse isso, Jesus disse isso. O nosso papel é trazer o máximo possível de pessoas para Deus, para a presença de Deus. Então isso é um chamado. Então quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente tem que buscar isso para a nossa vida, Todo crente, ele tem isso como uma missão. É uma missão, irmãos. É uma missão levar as outras almas até Deus, até a condição da salvação. É uma missão que Deus deixou para nós, deixou para a gente. Então a gente tem que cumprir isso, a gente não pode deixar isso de lado. Essa missão, ela tem que fazer parte do nosso coração. Às vezes as pessoas não se preocupam com isso, mas como eu falei, coloque isso como um objetivo na sua vida. Se preocupe, Essa missão, ela acontece de que forma? Através, lógico, da evangelização, do evangelismo, de falar de Deus para as outras pessoas. Então, essa missão, esse chamado, tem que fazer parte da nossa vida. Existe uma grande diferença, irmãos, algo muito interessante, você pode perceber, uma diferença, por exemplo, uma criança, e um adulto, qual é a diferença de uma criança e um adulto? Se você for ver, uma criança pequena, o que ela mais faz? Muitas vezes ela quer brincar, até um animalzinho, se você for ver, se você tiver um cachorrinho bebezinho, tiver qualquer animalzinho ali, um gatinho, você vai ver que o pensamento dele ali, as atitudes, é tudo de brincadeirinha, às vezes um animalzinho mesmo te morde, e ele não te morde por mal, ele te morde porque na verdade ele quer brincar com você. Por quê? Porque ele é pequenininho, filhotinho, e a criança da mesma forma. A criança, quando é pequenininha ali, ela só, tem um certo crescimento ali, ela não olha as coisas com maldade, com nada disso, ela quer simplesmente, tem atitudes de criança que são atitudes de brincadeira. Mas, irmãos, o adulto é diferente. O adulto, quando ele cresce, ele se torna adulto, ele é uma pessoa que muitas vezes quer constituir uma família, já busca ter ali uma responsabilidade, em alguns casos ela quer buscar uma forma de trabalho, Então a criança, ela brinca, o adulto não, irmãos, o adulto ele trabalha. Então quando a gente chega um momento na nossa vida espiritual, a gente tem que deixar de ser criança, irmãos. A gente não pode ser criança a nossa vida toda. Isso eu estou falando a nível espiritual, não pode, irmãos, não pode, porque pode ter certeza, irmãos, uma criança que é criança espiritual, por muito tempo, na presença de Deus, irmão, infelizmente, eu sinto dizer, mas ela não está agradando a Deus. Por quê? Porque não é esse o propósito de Deus, não é esse. Então, assim, não seja criança a sua vida toda, mas assim, seja um adulto, seja uma pessoa que cresça espiritualmente, que trabalhe para Deus, que realize a vontade de Deus, que faça as coisas de Deus acontecerem, se empenhe em realizar a obra de Deus, em ajudar ali a fortalecer ainda mais o reino de Deus, em trazer vidas para a presença de Deus. A gente está vivendo um momento aí onde a comunicação está em alta, pode-se dizer assim. A gente sabe o quanto é fácil você em poucos segundos, pode-se dizer assim, se comunicar de um país para outro, de um lugar para outro. Então até mesmo assim um momento onde que Deus preparou para a gente ser usado mesmo como evangelistas, como pessoas que venham declarar a palavra de Deus, porque a gente tem toda essa comunicação a nosso favor e muita gente acaba não utilizando. Às vezes a gente não acaba simplesmente enviando uma mensagem ou até mesmo culto
culto, né, online. Hoje em qualquer lugar do mundo a pessoa pode entrar aí através do link e poder assistir, ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que não precisa nem mesmo convidar as outras pessoas. Então, irmãos, não deixe com que essa visão de não cumprir esse chamado geral, não deixe que não venha fazer parte da sua vida, mas busque isso para a sua vida em nome de Jesus, amém? Do mesmo modo, deve ser a vida de um cristão, Então, um cristão adulto, aquele que está já há um certo tempo na igreja, ele tem que pensar como adulto, e o adulto ele trabalha, Uma pessoa madura espiritualmente se ocupa em fazer algo para Deus, Tem uma frase, que a gente sempre costuma ouvir, tá certo que hoje em dia as igrejas são diferentes, mas é uma frase que diz, que a gente nunca, não pode de repente ser o prego ali do banco da igreja a nossa vida toda, irmãos, simplesmente ficar ali parado e não fazer nada para Deus. Não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode ser dessa forma, A gente tem que fazer a diferença, a gente tem que crescer, a gente tem que mudar, a gente tem que ter novas experiências com Deus, a gente tem que sentir mais e mais a presença de Deus, a gente tem que chorar na presença de Deus, a gente tem que poder sentir a presença do Espírito Santo. De repente, se você não tem os dons espirituais aí sobre a sua vida, busque, irmão, peça para Deus te usar. A gente sabe que os 9 dons que tem ali, os dons espirituais, a gente sabe que é Deus que dá conforme a vontade dele, mas nada impede de nós pedirmos todos eles, irmãos. Nada impede. Não tem nenhum, na Bíblia não está escrito que a gente não deve pedir pelos dons, ou não deve orar pelos dons, ou não deve desejar. Em momento nenhum está escrito isso. O que está escrito é que nós devemos buscar. E Deus vai dar conforme Ele quiser dar. Então, será que você tem buscado isso? Será que você tem buscado ser usado por Deus, ser um profeta, diante do Senhor? Será que você tem buscado o dom de curar, o dom de maravilhas, o dom de línguas? Às vezes a pessoa está tanto tempo na igreja e não consegue, muitas vezes ser, até mesmo ser batizado no Espírito Santo. Será que não é momento de você fazer uma busca em favor disso na sua vida? Dessa busca do Espírito Santo, desse fortalecimento. A gente sabe o quanto é importante, os dons espirituais, até mesmo na igreja e na nossa própria vida. O dom de línguas, ou mesmo falar em línguas, é algo edificante para nós mesmos. A Bíblia mesmo declara que quando a gente fala em línguas, quando não há um tipo de interpretação, quando não há interpretação no falar em línguas, a pessoa está edificando ela mesma. Ela está como se ela tivesse a falar em línguas, é chamado ali a língua dos anjos. Então a pessoa ela começa como se estivesse tendo uma comunicação direta com Deus. Nem o diabo consegue intervir nessa comunicação direta que você tem com Deus. E muitas vezes a pessoa não busca isso, mas é importante. Busque isso, porque isso é crescimento espiritual para a tua vida. Você vai crescer espiritualmente na sua vida. Então tenha isso como um propósito na sua vida, porque quando você está cheio de Deus, você não vai sentir dificuldade nenhuma em cumprir esse chamado que a gente falou, em cumprir essa missão que foi estabelecida por Deus na nossa vida. Não vai ter dificuldade mesmo, eu tenho certeza, irmãos. Tenho certeza, porque o Espírito Santo ele vai nos impulsionando. Quem está cheio do Espírito Santo, ele sente esse impulsionamento, mesmo que ele fala assim, não, eu não quero, eu não estou afim, eu estou cansado, mas ele não consegue, porque o Espírito Santo ele vai revigorando, ele vai enchendo, ele vai fortalecendo, e a pessoa começa a fazer aquilo que às vezes ela nem queria, mas o Espírito Santo, de tanto ficar ali empurrando ela faz, e aquilo se torna um prazer na vida dela. Então busque isso, seja maduro espiritualmente, e fica aí mais uma pergunta aí para vocês nessa noite, várias perguntas aí para vocês, pode-se dizer, meditar e olhar para a própria vida de vocês aí, Você tem cumprido essa missão, esse chamado geral, Será que você já chegou nesse degrau? A gente falou desde o primeiro ali, o mais simplesinho, que é o simples fato de entregar a sua vida para Jesus, é um dos degraus mais simples e mais fáceis, que pode-se dizer de se conquistar, de se subir. Mas existem os outros, Cada um tem um nível diferente, cada um tem uma busca diferente, cada um tem uma forma de crescimento diferente, até mesmo de experiências diferentes. Cada degrau que você vai subindo, irmãos, você vai vivendo uma experiência diferente de Deus na sua vida. Algo diferente de Deus vai acrescentando na sua vida. Então, busque esse crescimento. Busque, irmãos, em nome de Jesus. Peça, ore,
sabe? Não fique parado, simplesmente esperando as coisas acontecerem, mas isso vai depender de você. Vai depender da sua atitude, vai depender do seu comportamento, vai depender da sua busca. Uma coisa eu aprendi, irmãos: quanto mais a gente buscar Deus, mais Deus vai entregar. Quanto mais a gente se colocar para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, né? Eu sempre fui assim, irmãos. Desde a época que eu me converti, sempre participei de tudo que a igreja tinha para mim participar. Eu ia, participava e buscava e fazia. Mas você era obrigado? Não, eu não era obrigado. Até mesmo no início da minha conversão, a forma de trabalho ali na igreja onde eu fazia parte era diferente. Então a gente não sentia nada como obrigação, mas era um desejo, era algo gostoso, prazeroso, porque você sentia a presença de Deus onde quer que você estava. Então, que você possa sentir essa presença de Deus, essa vontade, esse desejo, seja de repente de mudar uma cadeira de lugar dentro da igreja, ou pegar um papel do chão, ou passar um pano na janela, o que seja, irmãos, mas que seja prazeroso para a sua vida. E saiba que isso, mesmo que você não entenda, mas isso, Deus vai te trazer uma forma de um crescimento na sua vida. Amém? Então que você possa ter isso para você em nome de Jesus, que você possa buscar isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração para que Deus possa te dar aí essa condição de você subir essa escada do crescimento que eu falei, que você possa desejar cada degrau. Eu sei que não é do dia para a noite, eu sei que não é de um dia para o outro, mas eu sei que se você buscar, Deus vai te entregando. A cada dia Deus vai acrescentando, a cada dia você vai mudando e Deus vai abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Então, se você quiser fechar os seus olhos, eu vou estar orando por você, pedindo para que Deus venha trazer esse crescimento na sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, diante, meu Pai, da sua presença, Pai, que nós te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um, meu Deus, que ouviu, Senhor, esta palavra, Pai, que possa realmente crescer, Senhor, espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos, Pai, ser criança a nossa vida toda, Pai. Crianças espirituais, Senhor, porque como foi falado, Senhor, crianças, Senhor, tem comportamento, Senhor, Pai, de querer simplesmente brincar, Senhor, de não ter ali responsabilidade, não querer trabalhar, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, que esse comportamento não venha fazer parte da nossa vida como cristão, mas que a cada dia, Deus, nós venhamos a crescer, cada dia nós venhamos nos tornar adultos espirituais, Senhor, querendo realmente trabalhar para Ti, querendo, Senhor, Pai, cumprir, Senhor, Pai, o seu ID, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, cumprir, Senhor, o seu chamado, o seu propósito, Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda cada dia mais a crescer, degrau por degrau, Senhor, que não venhamos a descer os degraus, Senhor, mas que venhamos a crescer, em nome de Jesus, Pai, cada um que está aí nos ouvindo, Pai, ouvindo essa ministração, Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Seu Espírito Santo, Pai, incomodados pelo Senhor, meu Pai, para que eles venham ter esse crescimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam fazer a diferença, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai, que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de cada um deles, Pai, que eles venham ter novas experiências, Pai, que eles não venham estar simplesmente presos, Pai, em uma situação, Senhor, Pai, ou mesmo parados, Senhor, sem nenhum tipo de crescimento, mas em nome de Jesus, que eles venham crescer, se desenvolver, venham ser cheios, meu Pai, da Sua presença, do Seu poder, da Sua unção, venham ter experiência com o Espírito Santo. Aquele que não é batizado ainda no Espírito Santo, que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa batizá-los, Pai, com fogo, com poder, com unção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa também entregar os Seus dons, Pai, sobre cada um, Senhor, cada um que tem pedido, orado, clamado, Senhor, que o Senhor possa entregar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser usados por Ti, Pai, para honra e glória, meu Deus, do Seu santo e precioso nome, Senhor, assim eu te peço, assim eu te agradeço e assim te glorifico, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém?